Bom dia, Espírito Santo. Amém, querido irmão? Estamos aqui retornando, porque a live caiu, e nós estamos aí retornando a ler novamente aí o livro de Atos Apóstolos, capítulo 20, porque caiu a live, a gente não sabe qual é a razão, né? Que eu tô lendo só a palavra de Deus aqui, tá? Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que nós estamos aí acompanhando desde os primeiros versículos. Que você guarde esta palavra no seu coração, que você grave, né, no seu celular. Aí tem um modo que você pode gravar lá no seu nos seus vídeos, né, do YouTube, tem como você gravar, guardando a mensagem lá para você mais tarde ouvir, tá bom? E também que você possa crescer na fé e aprender com esses homens de Deus que realmente foram pastores, que deram a vida deles, que trabalharam pelo bem do reino. Eu vou ler desde o 17 novamente aqui. Quem está na rádio, leia mais uma vez comigo, tá? Demileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Sabei que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter ao Senhor, a Deus, arrependendo e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levando pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo que de lá há de me acontecer. Versículo 23. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me espera prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, porquanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça do Senhor. Então a gente vê aqui o testemunho de Paulo. Passou prisões, tribulações, mas ele não negou a Deus, ele persistiu no evangelho, pelo qual ele foi escolhido para ser a diferença, para que através dele muitas almas fossem salvas. Versículo 25. E agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Já estava dizendo, né, que eles não voltariam mais ver o rosto dele. Provavelmente ele estava falando da sua partida, né, com Deus. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Cuidai vós e por todo o rebanho, cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. É que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Veja que o Paulo está falando aqui, que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos, né? Para atrair pessoas, se levantarão pessoas que vão usar de métodos, de coisas para atrair as pessoas. Vocês têm que tomar muito cuidado. Falei muito isso de ontem, né? Ontem eu falei sobre isso. Portanto, vigiai, lembrando-vos de, durante 3 anos, não cessei noite e dia de advertir com lágrimas cada um de vós. Cada irmão entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas
mãos proveram o que me era necessário, e aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantando um grande pranto dentre todos, abraçaram Paulo e o beijaram. Ele entristecia muito, muito era a palavra que dissera que não veria mais o seu rosto. Então acompanharam até o navio. Querido irmão, querida irmã, aqui está, querido, o verdadeiro homem, mulher, missionário e obreiro, que ama verdadeiramente as ovelhas, que cuida das ovelhas. Não está aí para arrancar a lã das ovelhas, né? Não é? Mas para amar as ovelhas, porque quando você faz isso com amor, Deus, irmão, ele vai suprir as necessidades. Paulo não passou necessidade, porque o Senhor supriu. O Senhor levantou mulheres, o Senhor levantou homens, o Senhor levantou pessoas para poder sustentá-lo, porque a missão de Paulo, irmão, era levar o evangelho, era salvar almas. E quando nós, homens dessa terra, que reconhecemos o nosso chamado como missionários, pastores, membros de igreja, quando você reconhece que Deus te chamou para fazer algo, você faz. E o Senhor diz que Ele acrescenta o que lhe falta, quando você faz por amor. Só o amor, irmão, só o amor de Deus é que move as coisas, é que move as pessoas. Paulo disse: em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é dar do que receber. E em um de seus livros, James Bender conta a história de um produtor rural. Essa aqui é uma história de um produtor rural, preste atenção aí. Um produtor rural premiado durante vários anos por produzir a melhor espiga de milho. Um repórter perguntou qual era o segredo de tão grande sucesso, e ele respondeu: compartilho minhas sementes com os meus vizinhos. Viu? Em vez de guardar semente e não compartilhar, tá vendo? Ele compartilhava suas sementes com os vizinhos, mas eles também concorreram com o Senhor. Perguntou: é verdade? Mas os meus vizinhos não tiveram as mesmas sementes. O pólen, que é trazido pelos ventos, não será bom, diminuindo a qualidade dos meus milho. Então, quando melhor o grão dos meus vizinhos, maior quantidade eu terei na minha produção. Compartilhar com os outros parece um desafio bem grande na sociedade em que vivemos. Embora exista muitas pessoas generosas, o tom que dita o dia a dia é o egoísmo. Contudo, se cada um compartilhasse o que tem de melhor, viveríamos numa realidade bem diferente. Em Provérbios 11:17, que fala: e em favor da humanidade, Jesus Cristo deixou a sua glória, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. E por causa da morte de Jesus na cruz, que nele crê, torna-se rico diante de Deus e recebe a vida eterna, graças ao seu grande amor, que abriu mão da sua própria vida para reconciliar o homem ao Pai. Lembrando das palavras de Cristo, registrada aqui no versículo, hoje quero desafiá-lo a compartilhar com seu próximo aquilo que você tem de melhor. O egoísmo gera tristeza e isolamento, mas a solidariedade gera alegria, a união. Olhe
ao seu redor. Alguém está precisando de você neste momento? Talvez apenas dê um abraço. De que adianta guardarmos conosco o que Deus nos deu? Vamos compartilhar. Por isso, meu querido irmão, que você não deve guardar para você mesmo o que você tem. Você vira a felicidade, a prosperidade desse agricultor. Ele tinha as melhores sementes e ele sempre ganhava, né, como o melhor produtor, mas ele não escondia suas sementes. Ele dava para os vizinhos. Ele não ficava com medo que os vizinhos pudessem também competir com ele, tá? Porque ele fazia com amor, ele fazia com dedicação. Mesmo os vizinhos também tendo as melhores sementes que ele doava para ele, eles concorriam também, mas ele sempre ganhava. Qual é o segredo desse homem? Compartilhar. Compartilhe aquilo que você tem de melhor. Compartilhe o seu amor, compartilhe a sua fidelidade, compartilhe aquilo que você tem de bom para as pessoas. Porque você vai receber, irmão. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Quando nós repartimos as coisas boas, então Deus opera, Deus faz milagre, Deus multiplica, as coisas acontecem. O que Deus não suporta é pessoas egoístas, pessoas que pensam nelas mesmas, entendeu? Pessoas que querem elas crescerem e quando elas verem outras crescerem, elas ficam entristecidas e muitas vão lá para prejudicar até o seu irmão. E eu quero lembrar a você que eu e você, cada um de nós, fomos escolhidos por Deus para ser a diferença aqui nessa terra. Fomos escolhidos para espalhar as nossas sementes, a nossa semente da fé, a nossa semente do amor, do perdão, do amor, do abraço. Essas são as sementes que nós temos, que possamos ajudar milhares, centenas de pessoas. Uma das sementes que nós estamos aí distribuindo, aqui no Facebook, no YouTube, pela internet. Quantos estão espalhando a semente do ódio, da mágoa, criticando, falando mal um do outro, tentando derrubar o amigo, o vizinho, tentando derrubar o outro irmão. Lembrando vocês que a nossa luta aqui não é contra as pessoas, não é contra o homem, a carne, mas é contra as potestades das trevas, que se levanta contra nós, que se levanta contra o reino, que se levanta contra a obra. Nós não podemos lutar contra o nosso irmão, nós temos que lutar contra essas fortalezas. E as armas, o Senhor já nos deu. As armas espirituais, que é a oração, que é o jejum, que é a leitura da Bíblia, não é? Todos os dias. Então você começa a ter as armas para que você vença, tá? Em Efésios 6:10, não dê mais meus irmãos, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra principado, não é contra... Aliás, não é contra pessoas, mas é contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Esta é a nossa batalha. É contra aquilo que nós não vemos com nossos olhos. Não é aquilo que você vê. Você não gosta do vizinho, você luta contra ele, você fala dele, você critica ele. Não é contra ele que você tem que lutar. Você tem que lutar contra as fortalezas do inferno, irmão. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. E vida com abundância. Então pare de perder tempo com as coisas desta vida, deste mundo. De preocupar com o vizinho da direita, da esquerda, com o outro que está crescendo ali, o outro está crescendo lá. Preocupe com você. Preocupe em o que você pode fazer para ajudar as pessoas. Então o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, Ele está vendo as nossas atitudes, Ele está vendo o amor que emana de dentro de nós. Então o que Ele vai fazer, irmão? Ele vai abençoar, Ele vai prosperar, Ele vai te dar sonhos, Ele vai te dar visão, porque você não está sendo egoísta, mas você está ajudando as pessoas. Foi para isso que nós viemos ao mundo. Foi para isso que Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Para que possamos cumprir
a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar orando agora. Peça ao Senhor nesta manhã para Deus te visitar. Quem sabe você está com a mente confusa, coração confuso, cheio de mágoa, cheio de ódio, alguém te feriu, alguém te machucou, pisou no seu calo. Talvez aconteceu isso. Vamos orar agora. Vamos pedir a Deus, irmão, perdão dos nossos pecados. Vamos pedir a Deus, olha, se nós formos olhar para o apóstolo Paulo, quantas vezes ele foi chicoteado, irmão. Quantas vezes foi deixado como morto na praça para morrer. Mas mesmo assim, Paulo se levantava ali e pregava e continuava pregando o evangelho. Ele não ficava com raiva das pessoas, ele não ficava com raiva porque ele sabia que a luta dele não era contra aquelas pessoas. Ela estava sendo usada por uma força espiritual. Então ele nunca enfrentou aquelas pessoas, mas ele orava a Deus, enfrentava as coisas espirituais e o Senhor usou Paulo tremendamente. Até o momento em que ele disse, olha, está chegando o meu dia, está chegando o dia de eu partir. Vocês não se entristeçam porque chegou o tempo. Eu estou aqui porque Deus me trouxe e agora eu vou. Tá entendendo, meu querido irmão? Então a nossa batalha, a nossa luta aqui na terra, irmão, é infinda, ela não acaba. Ela só vai acabar definitivamente quando nós formos para o reino celestial. Aí lá sim, você vai ter paz, aí lá você vai ter alegria, aí lá você vai viver debaixo do amor, da graça, da unção de Deus. A paz e as coisas maravilhosas que nós temos está no Senhor Jesus, não está aqui na terra, tá bom? Vamos lutar, mas não contra o nosso irmão da direita, da esquerda, mas vamos lutar contra as forças espirituais, através de jejum, da oração, da santidade, do arrependimento. Amém? Vamos arrepender, pedir ao Senhor, perdoa, Pai, as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Senhor, me ajuda, porque eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos por esta manhã, por esta sexta-feira, Senhor. Abençoe esse teu filho, a tua filha, aonde quer que ele se encontre. Repreende a doença, repreende a enfermidade, repreende a dor, repreende a tristeza. Visita, Senhor, os lares, visita, Senhor, as famílias, visita esta casa, visita, Senhor, esse hospital, essa pessoa que está no leito, essa pessoa que está doente, recebeu uma notícia ruim do médico, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que sara, porque para ti não existe doença nem enfermidade, Senhor. Estende a tua mão para alcançar esse teu filho, a tua filha. Levante-se agora desta cadeira de roda. Levante-se agora desse leito. Levante-se agora desta cama. Receba a cura. Receba o milagre. Receba as bênçãos de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, obrigado que o Senhor venha derramar sobre nós a tua graça. Que o Senhor venha derramar sobre nós o teu poder. Venha derramar sobre nós o teu Espírito Santo, guiando os nossos passos, nosso caminho. Abençoa, Senhor, esta casa. Abençoa, Senhor, este lar, esse apartamento. Abençoa, Senhor, essa sala, esse escritório. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. E nós te louvamos no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, que o Senhor te visite, tá bom? Peça perdão a Deus dos seus pecados, vá orar, vá ler a Bíblia, toda a força e toda a graça vai vir sobre você, tá bom? Que Deus abençoe. Na segunda-feira estaremos de volta, das 10 ao meio-dia, pela 94 FM e também pelo Facebook, tá bom? Pelo Facebook você pode ver agora, gravar, mandar, enviar, tá? Você pode gravar também, né? Você pode gravar se você quiser, você é livre para compartilhar a mensagem de Deus, mensagem que cura e que liberta. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe você. E logo mais nós temos a live durante às 7:30 da noite, tá? Nós vamos transmitir aqui pelo Facebook, em nome de Jesus.